Diante de uma visão geral do que se passa dentro de uma mente religiosa, nós podemos observar que nós, os que cremos, nós cristãos que não temos aí nenhum tipo de denominação, nós não podemos adoecer, nós não podemos jamais passar por enfermidades, se for das graves, então, pior ainda. Vai vir sobre as nossas vidas aquele tipo de julgamento. Ah, saiu da igreja, olha lá no que deu. Ah, deixou a denominação, deixou de congregar. Deus pesou a mão. Tá vendo? Tá vendo o marido dela? Ele precisou amputar uma perna. Se tivesse aqui em nosso meio, em nossas campanhas, em nossos jejuns, em nossas orações, Deus teria o livrado desse mal. Eu já falei várias vezes, um mal sim, mas um mal necessário, ou ele perderia a vida. E eu prefiro também, com certeza, antes uma perna do que perder ele por um todo. Gente, Deus, sendo Deus, ele não guardou e nem livrou aquele Israel lá do exilamento na Babilônia. Ele não livrou o seu povo que ele tanto amava do sofrimento no Egito, da escravidão. Não livrou o seu povo das mãos dos amorreus, dos filisteus e nem de nenhum outro inimigo. Não livrou nem a ele mesmo da morte, morte de cruz. E tem mais, ele não livrou Estevão quando ele disse uma das frases mais lindas e impactantes do Evangelho. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 7, quem quiser ler, leia. Ele também não livrou Paulo, não livrou Pedro, não livrou Tiago, João, mártires, todos os que morreram, do 1º ao 3º século. E ainda continuou. Não livrou a perseguição da Idade Média, muitos ali morreram na tal da Reforma, e contra a reforma na Inquisição de Calvino. Protestantes mataram milhares de pessoas onde morreram católicos e protestantes. E se a gente ler com os olhos iluminados do nosso entendimento, lá no livro de Apocalipse 5, ali as primeiras frases da igreja mostram o sangue dos profetas e dos apóstolos sendo derramados. E se voltarmos um pouco no tempo, lá nos relatos de Flávio Joséfo, onde ele relata a destruição de Jerusalém, lá no livro histórico dos Hebreus, quem puder, gente, leia. E ao ler, vocês vão saber o que foi e o que é realmente uma destruição. Desde que o mundo é mundo, existem guerras, existem fomes, existem maldade humana. Muita gente diz nos dias de hoje, a coisa tá feia, é o fim do mundo. Guerras, né? A gente está vivendo aí, neste exato momento, 2 guerras. Mas vocês não fazem ideia do que é coisa feia. Essa obra de Flávio Joséfo, não estou aqui fazendo nenhum tipo de propaganda, mas é fundamental para compreender as escrituras, em principal acerca da escatologia consumada, que diz a respeito das profecias que já se cumpriram lá no 1º século da era cristã. E não que ainda irão se cumprir como acreditam os futuristas. E esses dias eu falava até com a minha mãe sobre o que foi alguns marcos da história bíblica, que houve fome, houve mortes. Em relatos históricos registraram que 30.000 mortes somente em Roma. Isso está lá em Atos 11, 27 até o 29, que ocorreram durante o reinado de Cláudio em 41, 54 depois de Cristo. O autor desse livro dá detalhes do que foi essa devastação, essa violenta e sangrenta guerra, não só dos romanos contra o povo judeu, mas as próprias mães, elas matavam seus próprios filhos para comerem, para se alimentarem. E eu sempre falo isso, os tempos já foram sim muito piores, sempre houve tempos difíceis e é assim até hoje. Guerras, destruição, desolação, catástrofes naturais, injustiças, violências e o que dizer dos dias de hoje.
que Deus não livrou nem os que ele amava. E por que você acha que ele livraria você aí, alecrim dourado? Fala para mim. Ele não livrou de morte nem de violência todos os que ele amava. Todos aqueles que ali viviam com ele no dia a dia. Todos eles passaram por dores e sofrimentos. E os crentes no dia de hoje acham que não vão ou que não podem adoecer. Vocês irão adoecer. E detalhe, vocês irão morrer. Deus não nos dá livramento na carne, gente, porque a nossa carne, a nossa natureza carnal, como eu sempre digo, não tem parte nenhuma com Deus. A nossa carne de nada presta, já dizia lá em João 6. O que é eterno e o que pertence ao Pai dos Espíritos, é o nosso espírito. E nele nós já estamos perfeitos, aperfeiçoados nele, como diz lá em Hebreus 12, 23. Reconciliados e justificados nele, através da cruz. Lá em 2 Coríntios 5, se eu não me engano, 18. E não dessas patifarias que a gente vê hoje em dia dentro desses lugares chamados igrejas. É lindo esse conhecimento. Espero que você assista esse vídeo, que venha te trazer alívio. Muitas vezes das dores que você está vivendo, muitas vezes de sofrimentos que você tem clamado, Abba Pai, e parece que ele não tem te ouvido. Todas as vezes que você clamou para Deus te livrar de algo e você não foi atendido, pode ter certeza. Deus não te livrou, mas ele te deu todo o suporte, ele te deu toda a força e coragem para você ter vencido. E se você está aí hoje me ouvindo, você sabe do que eu estou falando. Você pode ter certeza que você foi renovado as suas forças através do seu entendimento. Graça e paz.